Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus criou o homem para ter comunhão com o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Colocou no jardim do Éden. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas após o homem ter pecado, Deus ainda procura o homem. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10. Mas aí o homem se esconde da presença de Deus, porque ele havia pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora Deus precisava de um homem que viesse e reconciliasse novamente o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o homem se tornou inimigo de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 10. O homem se tornou inimigo de Deus, mas Jesus reconcilia o homem com Deus. Louvado seja. Sendo o homem inimigo de Deus, Jesus reconcilia o homem novamente com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22 vai dizer também que o homem inimigo de Deus, mas por meio de Jesus Cristo, ele é reconciliado com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer que agora Deus envia Jesus, provando o seu amor. Romanos capítulo 5 e versículo 8. Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecador, enviando seu Filho Jesus para reconciliar novamente o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus Cristo, ele foi mediador entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio e morreu, ressuscitou ao terceiro dia para reconciliar o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sendo nós ainda pecador, se tornando inimigo de Deus, ele prova o seu amor para conosco. Um amor como esse ninguém tem e nunca terá. Um amor incomparável. Não tem como calcular este amor. É um amor eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um amor especial. Louvado seja o Cordeiro de Deus, a qual nós, sendo inimigo de Deus, louvado seja o Cordeiro de Deus, ele envia seu Filho para ter novamente comunhão com o homem, reconciliar o homem com ele através do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E aí ele reconciliando o homem com Deus, Jesus reconciliando o homem com Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo não está dizendo que Deus deu para todo mundo o ministério de pastorado, ministério de profeta, ministério de missionário, missionária, ministério de diácono. Nem todo mundo tem este ministério, mas o ministério da reconciliação, todos aquele que é reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, ele tem o ministério da reconciliação, ou seja, a mensagem da reconciliação do homem para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Deus através de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, a boas novas de Deus. A responsabilidade é de todos que foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja dizendo, eu não sou um pastor, não sou missionário, mas você tem o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando tem duas partes separadas, é necessário de uma terceira parte para reconciliar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus te deu esta responsabilidade, o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O verso 20 que fala assim: portanto, somos embaixador de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor
a Cristo lhe suplicamos, reconciliamos-se com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus agora, Ele deu o ministério da reconciliação e nos fez embaixador de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O embaixador, ele não tem assim a responsabilidade de falar por sua própria vontade, de conta própria. Ou seja, ele tem a responsabilidade de reconciliar um país com outro, mas ele é enviado por um rei ou uma autoridade maior daquele país. Ou seja, ele é enviado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. João capítulo 20 e versículo 21, Jesus vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você é enviado de Deus como embaixador aqui na terra, porque aqui não é a nossa cidade. O embaixador, ele representa o seu país em outro país. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, vai dizer que a nossa cidade não é aqui. A nossa cidade é no céu, aonde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos aqui, mas a nossa cidade é no céu. Nós estamos aqui como embaixador de Cristo para levar a mensagem da reconciliação, para trazer o homem a Deus através da mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o embaixador, ele tem que ser fiel, ele não pode mudar a mensagem. Ele não pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, adulterar a mensagem. Ele tem que ser autêntico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ter identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Daniel, ele não se contaminou ali na Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Nós somos cidadãos do céu, estamos aqui na terra, sendo embaixador de Cristo, representando a Cristo no seu poderoso evangelho. E nós temos que ter bom testemunho, bom exemplo, temos que ser autêntico, temos que ser fiel e não podemos adulterar a mensagem de Cristo. Porque a mensagem não é minha, a mensagem não é sua, a mensagem é do rei. Você tem que passar ela como o rei te mandar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o rei que dá autoridade para o embaixador, ou a autoridade maior do país que dá autoridade para o embaixador e representar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já tem a autoridade de Cristo para representar ele aqui na terra. Lucas vai dizer que quando Jesus chamou os discípulos, ele deu poder e autoridade para expulsar o demônio, para curar e para pregar o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 19 vai dizer que Deus deu poder e autoridade para pisar em serpente e em escorpião. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então você é embaixador de Cristo e já tem autoridade para pregar a poderosa palavra de Deus, o evangelho da salvação. E você tem que ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1 e versículo 8 vai dizer: se um anjo pregar, se vir um anjo pregar outro evangelho além daquele que Paulo estava pregando, seja anátema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro evangelho. Existe o evangelho de Jesus Cristo, que salva, que liberta, que cura e que leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória. Eu oro agora, Senhor amado, te apresentando, meu Deus, todo representante daqui da terra, Deus, que está incumbido de pregar a tua palavra, Senhor.
Deus, tu nos enviou para pregar o teu maravilhoso evangelho. Deus, vai de encontro a cada embaixador. Deus, que ele venha usar o ministério da reconciliação para ganhar alma, Deus, para o reino do Senhor Jesus Cristo. Vai de encontro a cada um, levanta poder, unção e sabedoria da tua palavra, para que possa fazer o ide do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém.